Então, o aplicativo ele é disponível para Android e iOS. Você pode baixar para qualquer celular. No seu primeiro acesso, você faz o seu cadastro já do seu telefone, né? Para o seu primeiro acesso. Nesse primeiro acesso, ele vai encaminhar uma mensagem via WhatsApp ou SMS para poder validar. Após a confirmação, a gente tem esse aceite desse termo. Esse termo ele é importante porque a gente trata aqui do cadastro da população também, né? Do seu local, que a gente vai tratar um pouco aqui do aplicativo. Então, essa concordância aqui é para o acesso dos dados da Compidec, para a Compidec, os empreendedores, né? Que é aquele cadastro da mancha de inundação, das AS, né? Que é a população impactada. Então, a gente faz o de acordo. E a gente entra aqui na primeira tela, a tela inicial aqui do aplicativo. Então, ele faz a sincronização dos dados dentro da rede, né? Localização. Feito isso, então, essa é a tela inicial. Então, de cara, ele já me apresenta os riscos, né? Então, os meus riscos. Um botão para pedir ajuda e conhecer o meu entorno, né? Então, aqui nos meus riscos, eu consigo identificar o que tem próximo de mim, né? De acordo com a minha localização. Então, aqui, estou em Belo Horizonte, né? Então, quando eu clico em algum deles, ele me apresenta o histórico. Então, aqui, atualmente não tem nenhum risco. Eu consigo, então, clicar, se tiver algum risco, me direcionar até a área que está sendo impactada, né? E eu consigo acessar para todos. Então, a priori, eu tenho aqui de barragens, para clima, que seria chuvas, né? Deslizamento, incêndio, focos de incêndio, queimadas, né? Enchente e outros riscos que a gente pode estar adicionando aqui no portfólio. O ícone aqui de pedir ajuda, ele vai acesso aqui direto para o contato do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Defesa Civil. A gente consegue personalizar de acordo com o Compidec, de acordo com a necessidade, né? Mas o default padrão é o 193, 190, aqueles telefones de comum uso, né? Aqui, voltando então para a tela inicial, a gente tem também o conhecer o meu entorno. Então, ele vai direto para o mapa. Aqui eu vou entrar a sequência, que é o final, né? Então, para poder mostrar depois o mapa interativo. Aqui nos 3 pontos, nos 3 traços, que é o menu, eu tenho então os itens aqui dos meus riscos, que é aquela tela, pedir ajuda, conhecer o meu entorno, que eu vou detalhar um pouco daqui para frente, mais para frente, o meu perfil. Então, aqui é aquilo que eu entro com as minhas informações, telefone, residência, né? O meu endereço. Consigo também fazer o cadastro dos meus locais. Isso aqui é um ponto importante, né? Então, hoje eu fiz o cadastro aqui da minha casa. Aqui, então, depois eu consigo editar. Então, o que seria? Eu indico aqui qual que é o endereço, as informações aqui para o meu cadastro. Quantos residentes, se eu tenho cadeirante, enfermo, né? Então, são informações que a gente costuma usar para consolidação do PyPlan.com. E eu consigo cadastrar outros, não só a minha casa. Então, por exemplo, que eu tenho aqui, eu consigo cadastrar também um comércio. Então, se eu trabalho em algum lugar, né, ou se eu tenho uma padaria ou algo assim, um empreendimento, ou se eu moro num prédio, né? Isso aqui tudo dentro do seu menu. Também temos aqui o item de quem somos, aqui só para contar um pequeno histórico do aplicativo, né? O intuito, o objetivo que ele foi traçado ali do início, falando também da cooperação aqui com o IBRAM, e também o site, direcionando aqui por mais detalhes sobre esse histórico, ok? Dentro aqui do aplicativo também a gente tem um glossário. Esse glossário aqui é para identificação dos pontos notáveis que vão estar ali no mapa, né? Então, depois, quando eu abrir lá o mapa, esses pontos aqui vão estar abrindo de acordo com cada cidade, né? Então, a gente tem aqui pontos de encontro, tem as barragens, tem a localização da Defesa Civil, dispositivo de alerta, escola. Então, diversos pontos aqui que a gente já mapeou a necessidade de andamento aqui do projeto, né? Que já foram inseridos ali dentro do aplicativo. Então, indo agora para o mapa, então eu vim aqui no ícone conhecer o meu entorno. Então, hoje ele vai direto para onde eu estou. A base de mapas aqui do Google, eu consigo abrir a parte de satélite e está aqui cadastrando a minha casa. Então, aquele cadastro ali que eu tenho feito inicialmente, né?
Então, aqui eu consigo identificar qual que é a barragem que está próxima de mim. Então, de acordo com a minha localização, tem a 7 quilômetros a barragem de Mutucu da Vale. Clico aqui nela, eu consigo ter algumas informações do próprio empreendimento. Então, no caso aqui de barragem de rejeito, eu tenho algumas informações da distância do ponto que eu estou, né? O tipo de minério, o tipo de construção dela, método construtivo, o volume, o status dele, se está em emergência, qual o nível, né? Então, aqui no caso, sem emergência, e a atualização do status dele. Então, isso aqui é recorrente, ele é real, em tempo real, né? Voltando aqui, eu consigo, então, identificar também as rotas de fuga que eu tenho perto do meu entorno. No caso lá, eu não vou conseguir identificar nenhuma, porque aqui em Belo Horizonte não tenho, né, cadastrado. E também as áreas de risco. Então, aqui a área de risco é o ponto importante. Então, para esse local aqui do mapa, ele vai identificar quais os riscos que eu tenho próximo, né? E aqui no caso de Mutuca, né, da Vale, eu venho aqui e seleciono qual que é o meu risco. Selecionando o risco, ele me abre toda essa base que lá atrás a Vale fez a iteração com a gente, né, de integrar esse dado. Então, eu consigo identificar aqui toda a sua extensão da mancha. Então, eu venho aqui para o início da estrutura, ele começa aqui, né, e você consegue identificar com a sua localização se para o local que eu vou vai ser impactado pela mancha de inundação. Tá? Então, isso aqui é um prever. Mas, Bruno, como eu consigo identificar se para Coroaci, alguma outra cidade que eu for, eu consigo verificar o risco de lá, né? Então, você vem aqui no buscar. Então, eu vou colocar aqui Carmo do Cajuru. Um exemplo, tá? Eu vou lá para Carmo do Cajuru. Aí ele já me abre aqui quais empreendimentos que eu tenho cadastrado. No caso aqui, eu tenho algumas usinas da própria CEMIG. Eu vou dando zoom e aquelas informações do glossário vão aparecendo. Então, esses aqui são pontos de encontro, placas de sinalização. E do empreendimento da CEMIG, eu consigo aqui identificar algumas informações de tempo real. Então, por exemplo, vazões de entrada e saída do reservatório, a distância que eu estou do ponto, né, do empreendimento até onde eu estou, o status atual, então também sem emergência, e quando foi atualizado. E em ver mais, eu entro com essas informações operativas do empreendimento um pouco mais detalhado. Então, eu tenho aqui a cota do reservatório, o volume do reservatório que está sendo ocupado, né, os níveis aqui de operação do reservatório, o histórico de medições, a vazão afluente do reservatório, a defluência também aqui da usina, a previsão de chuva aqui do momento, tá? E aqui as estações que monitoram as vazões para a coleta da previsão de vazão. Fora aqui também eu consigo mapear, né, plotar no mapa qual o risco que eu tenho aqui em Cajuru. Então, ele vai abrir para mim as opções aqui. Eu estou planejando ir para Carmo do Cajuru. Eu vou identificar lá se eu estou dentro de uma situação de risco, né? Então, para os empreendimentos CEMIG, nós temos aqui também as cheias naturais, né? Então, além do rompimento, que está identificado aqui como ZAS, que é a zona de autossalvamento da usina, nós temos as cheias naturais e com a vazão atrelada. Então, com aquela informação de operação da usina, com a defluência dela, você consegue correlacionar com essa vazão aqui. Então, por exemplo, estou chegando próximo da defluência de 300 metros cúbicos por segundo aqui em Cajuru, né? Eu consigo então identificar se eu vou estar dentro dessa zona de impacto da usina. Então, vem aqui, próximo da usina. O zoom é o que está aqui delimitado um pouco em amarelo. Esse buffer, né, que está aqui, ele é de propósito, tá, pessoal? A gente decidiu não colocar o limite bem certinho ali da mancha de inundação para dar essa margem de segurança. Então, ela tem essa extrapolação do que seria o limite, tá? Então, aqui eu consigo identificar
em outras áreas, qual que seria o impacto relacionado. Ok? Obrigado, então, pessoal.